estudantes do segundo ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Passada nós fizemos uma revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema contribuições dos diferentes grupos africanos, afro-brasileiros e quilombolas, direitos e responsabilidades na família, documentos oficiais que tratam da infância. Nós vimos as contribuições do povo africano ao vocabulário brasileiro, lendo trechos do livro Memórias das Palavras, do Rogério Andrade Barbosa. Também vimos sobre o visual negro, o momento de valorizar a cor da sua pele, do seu tipo de cabelo crespo ou cacheado e seus diversos penteados, dos seus traços físicos, entre outras características. Também falamos do vestuário africano, que também contribuiu com a cultura brasileira, influenciando a nossa vestimenta. E recordamos documentos que tratam da infância, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos das crianças e o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. E no final da aula, nós fizemos uma atividade do curtir e não curtir, com imagens com o tema Direitos e Responsabilidades do Ambiente Familiar. E a Vivi hoje veio propor um desafio. Para descobrir o tema da aula, procure as letras escondidas e forme o nome de um lugar onde você tem direitos e responsabilidades. Então eu vou mostrar várias imagens e tem umas letras escondidas. Embaixo você vai organizar essas letras para descobrir sobre o que nós vamos falar. Olhem lá, vamos ver se você consegue descobrir todas as letras e formar uma palavra? Eu vou dar um tempo aí para você descobrir isso.
daí, conseguiu descobrir o tema que nós vamos falar hoje? Vamos lá? Na primeira imagem tem a letra E. Já vou colocar ela aqui no meu quadrinho embaixo. Na segunda, a letra S. Na terceira, a letra C. Já coloquei aqui. Na quarta, a letra O. Na quinta, a letra L. E na última, a letra A. Formou a palavra escola. Então hoje nós estamos na aula número 31 e vamos falar de direitos e responsabilidades na escola. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 31, História, Direitos e Responsabilidades na Escola. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá! E a Vivi veio dar uma ideia para essa aula. Vamos iniciar lendo um texto e analisando fotos de uma escola bem diferente do que temos agora. Então aqui nós vamos estudar dois tipos de fontes históricas. O texto, uma fonte histórica escrita, e as fotos, uma fonte histórica visual. Vamos lá? Primeiro com a leitura do texto. Houve um tempo que meninos e meninas não podiam estudar juntos na mesma escola. Tinham lugares e ensino diferenciado. Em matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos. Enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais,
frações, proporções e geometria, elas não podiam ver nada além das 4 operações básicas. Nas aulas de português e religião, por outro lado, o conteúdo era o mesmo para meninos e meninas. A lei também previa que as escolas femininas oferecessem aulas de prendas domésticas, como corte, costura e bordado. As escolas públicas da época não eram como as de hoje. O professor dava as aulas na própria residência, ou então numa casa que alugava para esse fim. Não havia separação por idade ou série. Ao fim dos estudos, para receberem o certificado, as crianças se submetiam a um exame aplicado por uma banca de inspetores do governo. Nós já estudamos sobre a escola de antigamente, que não era permitido meninos e meninas estudarem juntos. Havia escolas para meninos e outras para as meninas. Mas aqui a gente vê que o ensino também era diferente. Os meninos aprendiam mais conteúdos que as meninas. Em matemática, as meninas aprendiam apenas os números e as contas básicas. Já os meninos aprendiam muito mais. Só em português e religião que as aulas eram parecidas. E as meninas tinham aulas de prendas domésticas, onde aprendiam a costurar e a bordar. Pensando aqui como se isso fosse só serviço de mulher, só serviço de menina. É importante todo mundo saber isso. Vai que precisa de uma necessidade, certo? E as escolas eram diferentes do que temos hoje em dia. As escolas não eram uma escola pública grande, dividido por série, por idade. Era na casa do professor. Ou até ele alugava uma casa para isso. E era tudo misturado. E para conseguir o certificado, o diploma, tinha que passar por um exame, por uma prova, por uma avaliação feita pelo governo. Quanta diferença de hoje em dia. Vimos então uma fonte histórica escrita. Vamos ver as fontes históricas visuais, as fotos? E olha essa foto. É uma sala de aula da Escola Caetano de Campos, em São Paulo, em 1901. Uma sala de meninos. E olhando a foto, parece que eles estão numa aula de leitura, porque está todo mundo com o seu livro e concentrado ali. Mas eu acho interessante observar outras coisas. Por exemplo, as roupas. Bem diferente dos uniformes que temos hoje em dia, né? Outra coisa que me chamou muita atenção foram as paredes. Você percebeu que as paredes em volta não tem coisa colada, mas sim é o quadro negro para escrever com giz? Em toda a volta? Interessante. E de um lado ali tem uma partitura de música, o que dá a entender que eles tinham aula de música também. E me chamou a atenção a figura do professor lá no fundo da sala com o seu livro lendo, certo? Vamos ver outra? Essa foto mostra meninas têm aulas de costura na Escola Caetano de Campos, em São Paulo. Não tenho ano, mas acredito que seja uma foto antiga. E olha a diferença também do uniforme, de como é hoje em dia e como elas estão vestidas. Me parece que estão todas com vestidos assim meio enfeitados, meio bufantes, né? Não parece isso? E também me chamou a atenção as paredes. Bem diferente dos meninos. Não tem tantas informações como a deles, certo? E a Vivi tem algumas perguntas sobre essas fontes históricas. O texto e as fotos mostram como era a escola no passado, no presente e no futuro. Lembram disso? Nós já estudamos na aula. Passado é o que já aconteceu. Presente é o que está acontecendo, é o agora. E futuro é o que vai acontecer. Olhando as fotos, lembrando do texto que a professora leu. Aconteceu quando, né? No passado. E olha a ideia da Vivi para uma atividade. Vamos fazer uma atividade?
De acordo com o texto sobre a escola do passado, leia as frases e pense se são verdadeiras ou falsas. Então vai ter uma frase e você vai dizer se essa frase é verdade ou é uma frase falsa. Vamos lá? Apenas as meninas aprendiam educação doméstica. O que você acha? Se você falou que é verdade, acertou. Vamos para outra? Meninas e meninos estudavam na mesma sala. Essa frase é verdade ou é falsa? É falsa. Eram escolas separadas até. Outra. Os meninos aprendiam mais conteúdos matemáticos. Será que isso é verdade ou é uma frase falsa? Se você falou verdade, acertou. Somente as aulas de religião eram iguais para meninos e meninas. O que você acha? Falsa. A aula de português também era igual. E você vai me dizer, professora, religião não é ensino religioso? Nós estamos falando da escola de antigamente. Antigamente era religião, hoje em dia que é ensino religioso. E qual a diferença? Antigamente estudava-se apenas uma religião. Hoje em dia a gente estuda vários, tem conhecimentos de vários, certo? E olha lá, outra ideia da Vivi. Qual a sua opinião sobre a escola do passado? Vendo tudo isso, o que você acha dessa escola? Antigamente não existiam leis para garantir o direito à educação, à aprendizagem de todos, meninos, meninas, jovens e adultos. Hoje já temos documentos que mostram a importância da educação e uma educação igualitária, ou seja, que sejam iguais tanto para meninos como para meninas, certo? Um dos documentos é a Constituição da República Federativa do Brasil, que fala de um direito bem importante. Opa, direito? Vamos recordar o que é direito? Direito, o que segue a leis e os bons costumes. Justo, correto, honesto, de acordo com os costumes, as normas morais e ética, etc. Então, recordamos o que é direito. E agora, vamos ver o que a Constituição fala sobre o direito, e um direito bem importante que tem a ver com a escola, o direito à educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, olha lá, a importância da educação, direito de todos e dever do Estado e da família, certo? Pensando que a educação vai melhorar o nosso desenvolvimento, vai nos preparar para o exercício da cidadania, ou seja, para viver em sociedade e também nos qualificar para o trabalho. E outro documento importante é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos usar esse livro aqui, publicado pela Câmara dos Deputados, que se chama ECA em tirinhas para crianças. Vamos ver o que esse livro fala sobre o direito à educação? Cada página desse livro tem uma tirinha, que é isso aqui, ó. Tirinha é um gênero textual que é realizado com uma sequência de quadrinhos, com um texto explicativo ou não, porque esse aqui só pela imagem dá para entender tudo. Vamos ler? Educação é assunto importantíssimo. É por isso que o ECA garante a todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa.
Os pequeninos de 0 a 6 anos de idade também estão nessa. O governo deve garantir o atendimento da meninadinha em creches. E como a família precisa acompanhar o crescimento de suas crianças, os pais têm o direito de saber sobre o comportamento e as notas de seus filhotes e também de participar do processo de ensino e aprendizagem. Então, o ECA vem garantir o direito à educação em escolas, de preferência perto da casa do estudante. E fala da obrigação da família em acompanhar a criança tanto na escola como também seus estudos e sua aprendizagem. E olhe mais o que o ECA nos diz. Vamos primeiro ler a tirinha. Por que o João faltou à aula? Ele acordou muito gripado. Olha lá que história você vai contar na escola. ECA, isso está errado. Agora vamos ver o texto. O ECA determina que os pais têm obrigação de matricular seus filhos na escola. E para tudo funcionar direitinho, a lei diz que o governo precisa controlar quantas crianças estão na escola, fazer a chamada todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que a criançada não fique faltando aula. Os dirigentes da escola devem avisar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos e os casos de muitas faltas sem explicação. Se as crianças de uma escola estão repetindo muito de ano ou vários alunos estão abandonando a sala de aula, alguma coisa está errada. As autoridades precisam ser informadas para resolver o problema. Nesse texto, então, fala da responsabilidade dos pais em matricular as crianças na escola. Nenhuma criança deve ficar sem escola. Que a escola, deve acompanhar a frequência do estudante. Caso ele fique faltando às aulas ou apareça na aula com algum sinal de agressão, pode avisar o Conselho Tutelar, que é um órgão público municipal que representa a sociedade na missão de proteger e defender crianças e adolescentes. E olha que recado importante a Vivi veio nos falar. A educação é um direito de todos e no Brasil há diferentes escolas para atender os estudantes. Vamos conhecer? Vamos ver fontes históricas visuais. Vamos começar com uma imagem de uma escola municipal de Curitiba e uma escola na época de pandemia. Mas será que todas as escolas têm essa estrutura assim? Uma construção com carteiras, cadeiras. Vamos ver? E essa daqui? Essa imagem é de uma escola, uma sala de aula indígena. A educação indígena é a educação voltada para os povos indígenas, respeitando suas especificidades culturais e procurando preservar sua cultura tradicional. Pensa lá na escola de Curitiba e a escola indígena. Bem diferentes, mas eu vou mostrar uma bem interessante também. Essa eu acho muito legal. É a escola dos povos ribeirinhos. Professora, povos ribeirinhos, o que é isso? Ou seja, das pessoas que moram próximo aos rios. E além da escola ser flutuante, então ela pode andar pelos rios, pode percorrer as águas dos rios, até o transporte escolar é diferente. É um transporte fluvial, um barco. Essa escola é no interior do estado do Amazonas. E para terminarmos, uma foto aqui de Curitiba também, de uma escola que oferta aula para os jovens e adultos, para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, mas que ainda desejam aprender e conhecer muito mais. Eles estão de parabéns, né? E a Vivi está erguendo uma bandeira aí. Educação é um direito.
Mas você sabia que além da educação, na escola você tem outros direitos? Vamos conhecer? Direitos que devem ser garantidos na escola. Ter uma escola para estudar e poder assistir aulas. Nesse momento, nem todos estão podendo ir até a escola, mas a aula está acontecendo diariamente por meio das videoaulas. Ser respeitado e valorizado no ambiente escolar. Isso vale para os estudantes, mas também para os profissionais que trabalham na escola. Receber atividades para realizar. Então, além das atividades da escola, tem as atividades das videoaulas e também o kit de atividades complementares que estão sendo entregues nas escolas. Ter material escolar, claro, para realizar suas atividades. Ter um espaço para estudar. Quando a professora Viviane fala lá no início da aula para arrumar um lugar confortável para fazer suas atividades, é porque um lugar adequado vai ajudar você a prestar atenção e realizar suas atividades com mais capricho. Ter alimentação escolar. A alimentação é um direito para a criança que estuda na escola pública. Brincar com os colegas. Também fazemos isso na escola, mas tem uma coisa: não pode brincar no momento da lição. Ser atendido por profissionais da educação. Os professores, os funcionários da escola estão lá para atender os estudantes. E por falar em profissionais da educação, vamos lembrar quem trabalha na escola? Então, profissionais que trabalham na escola. Na escola você vai encontrar professora, professor, a secretária escolar ou secretário, pedagoga, pedagogo, auxiliar de serviços gerais, que é o pessoal que cuida da limpeza e organização da escola, diretora, o diretor da escola, agente de leitura. Lembra quem é agente de leitura? É a pessoa que trabalha na biblioteca. Apoio escolar, que são aqueles que ajudam na entrada, na saída. Tem muitas pessoas que chamam eles de inspetor e inspetora, certo? E olha o que a Vivi veio recordar. E você, estudante, tem direito à educação, mas quais são as suas responsabilidades no ambiente escolar? E você lembra o que é responsabilidade? Nós vamos relembrar. Responsabilidade. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter ou estado do que é responsável. Então, você como estudante tem responsabilidades. Você tem que ser responsável também. E olha que importante o que a Vivi vai nos falar sobre a responsabilidade na escola. A responsabilidade do estudante não é simplesmente aprender para passar de ano. O principal é adquirir conhecimentos e experiências para que possa decidir que caminho deseja seguir no seu futuro. Bem importante isso daí. Vou estudar para passar de ano. Você vai estudar para pensar no seu futuro, que caminho você quer seguir. E você conhece outras responsabilidades que os estudantes devem ter. Participar das atividades de lazer, culturais e esportivas. Professora, mas isso é tão legal. Mas eu já conheci estudantes que dizem, eu não quero participar, não quero fazer. Isso daí não é legal. Ter cuidado com os materiais escolares. E aqui vou lembrar de uma frase que a minha mãe Zenir sempre me fala, ou sempre falava, quando eu era estudante, é claro. Ela dizia dos materiais, quem cuida tem. Então, responsabilidade sua é cuidar do seu material. Cumprir o horário. Chegar atrasado não é legal. Você perde o começo da aula, perde alguma explicação. Então tem que chegar no horário certo. Realizar os trabalhos e atividades propostas.
Ou seja, aquilo que a professora sempre fala, sempre fazer suas lições e atividades. Assim você está aprendendo mais. Escutar com atenção o que as pessoas dizem, porque quando a gente escuta, a gente aprende melhor e também sabe responder melhor, fazendo tudo com muito mais atenção. E sem contar que é um respeito ao que a pessoa está falando. Já imaginou a professora falando e você conversando, não dando bola? Isso não é legal. Procurar se esforçar. Ou seja, não é fazer de qualquer jeito, mas tentar sempre fazer o seu melhor. Zelar pelo bem público, ou seja, colaborar para que a escola esteja sempre limpa e organizada. O respeito é um direito de todas as pessoas, mas respeitar as outras pessoas é uma responsabilidade. E a Vivi veio lembrar de um assunto que é bem importante na escola. O bullying é um tipo de violência que ocorre entre pares, principalmente na escola. Suas características principais são ações repetidas e intencionais de um aluno contra outro, que causam sofrimento à vítima e danos a todos os envolvidos. O bullying é uma falta de respeito aos nossos colegas. Uma coisa que a minha mãe sempre falou, né? Quem quer ser respeitado tem que respeitar. Não tem que ficar debochando dos outros, praticando violência. Isso não é legal. E vamos assistir um vídeo que vem falar do bullying feito pela TV Plenarinho, certo? E hoje vamos falar sobre bullying. Bullying é uma palavra estrangeira de escrita difícil, mas que já é bem familiar para todo mundo. Vem do inglês bully, que significa alguma coisa como valentão, brigão, e na prática se traduz como um comportamento com consequências muito graves para quem sofre. Xingar, bater, inventar apelidos maldosos, isolar alguém, debochar e até roubar as coisas de algum colega são exemplos de violências do bullying. Então, todo bullying é violência? Sim, mas nem toda violência é bullying. Uma discussão ou briga que aconteceu na escola uma vez e foi resolvida não é bullying. Ele acontece quando as agressões são repetidas e intencionais contra alguém ou grupos de pessoas, e normalmente tem uma plateia. Opa, isso é muito importante. Mesmo quem nunca praticou nada disso, mas presenciou, apoiou, achou graça e não fez nada para impedir as agressões, praticou bullying também. Mas algumas experiências mostram que, se não houver quem assista ou aplauda, este tipo de violência perde a graça e acaba sendo interrompida. Por isso, antes de começar a rir, é muito importante que você se pergunte se quer mesmo participar de uma situação como esta. Nem sempre é fácil reagir e defender alguém que está sendo agredido, por medo de também virar alvo ou até por preocupação com o que os outros podem pensar. Se for esse o seu caso, saia de perto e procure alguém para contar o que está acontecendo, como um professor ou professora. Fale também com colegas e amigos e combinem de não ser plateia para agressão. Conversar em casa é sempre bom. E quando é você quem pratica o bullying? Vale a pena também se colocar no lugar do outro e se perguntar: eu gostaria que fizessem isso comigo? Não. Então por que eu faço? Refletir sobre o próprio comportamento e botar para fora os sentimentos ruins é muito importante. Se estiver enfrentando algum problema na escola ou com a família, até de saúde, não tenha vergonha de procurar ajuda. Só não vale descontar nos outros. Bullying pode gerar consequências muito sérias, como aqueles casos de alunos que entram armados na escola, atirando em colegas e professores, e até de meninos e meninas que perdem a vontade de viver porque não aguentam mais sofrer. Tem aquele velho ditado: violência só gera mais violência. Por isso, revidar as agressões com briga não é a solução. Sofrer bullying é muito triste. Sofrer em silêncio é pior ainda. Procure apoio. Abra o jogo sobre o que está acontecendo. A família e a escola, muitas vezes trabalhando juntas, podem ajudar a acabar com essas situações. Todos queremos uma convivência tranquila e saudável, e conversar é sempre o melhor caminho.
daí gostou do vídeo, eu achei muito importante esse vídeo, porque além de explicar o que é o bullying, ele nos fala como nós temos que proceder, como nós temos que agir em caso de bullying. E mais importante ainda, não ter a violência, porque violência gera violência. E vamos fazer uma atividade. Escreva ou desenhe direitos e responsabilidades que o estudante deve ter na escola. Então, ali tem um quadro. De um lado você vai fazer os direitos, certo? E do outro a responsabilidade. Você pode ou escrever ou desenhar. Eu vou aguardar você fazer.
sua atividade, desenhou e escreveu sobre os direitos que você tem na escola. Falamos disso na aula, né? E também as responsabilidades, certo? Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!